eu tenho duas fases. A primeira que é o início de todas, que é quando ainda era bicicletaria. Aqui na Avenida Brasil, hoje é Turíbio Odilon Ribeiro, né? Teve uma outra anterior lá embaixo ainda, mas eu comecei a me envolver nessa daqui de cima. Na época a gente praticamente só andava, a gente não era, vamos dizer assim, funcionário, não trabalhava diretamente. Tinha entrega para fazer, ia fazer, tinha venda, por exemplo, eu acompanhei o Eugênio ainda na época do Eugênio como vendedor, ainda, na época da famosa Brasília Verde, que a maioria nem sabe da história, né? Com o Euflávio eu fiz muitas entregas, uma delas que ficou marcada foi a de 88 em Rio Branco, no Acre, que nós saímos daqui numa quinta-feira, e na sexta era feriado lá, Semana Santa, né? Sexta Santa. Fizemos a entrega lá, retornamos, só eu e ele, e o caminhãozinho na época era uma gralha e não podia parar. Não é igual hoje que tem uma frota, né? Naquela época não podia parar, só tinha aquele caminhão. Então você trabalhava 24 horas sem parar. E eu me lembro que o cansaço era tanto que um dirigia e o outro dormia na carroceria enrolado no encerado. E isso, entre eu e ele, vamos dizer assim, a confiança sempre foi muito grande. Tanto que quando um não aguentava, parava, o caminhão ficava funcionando, ia lá, acordava o camarada, porque ele não acordava não, o cansaço era muito. Acordava, aí um vinha pro volante e o outro ia dormir. Isso até chegar aqui. São coisas que hoje nem se fala mais nisso, né? Mas isso aconteceu comigo e com o Euflávio. Essa da primeira etapa. A segunda etapa eu fiquei um tempo fora. A segunda etapa começou em 95, quando eu já entrei diretamente na venda já. Aí já foi oficial já. E aí de 95 até hoje já vai para 30, né? 30 anos. Essa é a segunda etapa, que aí 2000 e pouco já começou a trabalhar a parte da supervisão, que ainda não tinha, e aí acabou se consolidando e virou supervisor e tá até hoje. O Eugênio, quando vendedor, eu me lembro, porque é muito tempo, mas eu me lembro de um caderno que ele anotava. Ele era escrito, escrevia, fazia o pedido, né? Escrevia o pedido, né? Eu me lembro de um atendimento dele, que nós fomos para Rolim e Brasilândia. E eu não lembro hoje o cliente, mas esse cliente me parece que até mudou de Rolim, de Brasilândia foi para Mato Grosso. Mas eu me lembro do Eugênio sentado numa areazinha da casa do camarada, não era nem na bicicletaria, era na casa, e o Eugênio tirando pedido sentado numa área, isso na época da venda. E já em relação à entrega, a gente fazia muito baldeação, vamos dizer assim, de ônibus, né? Colocava aqui, por exemplo, da bicicletaria para os ônibus, e aí o que ia de caminhãozinho, carregou, caía fora, entendeu? Aí isso geralmente a maioria era com o Euflávio. Aí eu tive a oportunidade de ir com o Flávio Cerejeira, Colorado, Vilhena, o Acre, né? Do Eugênio, lembramos aqui de um outro episódio com o Eugênio que nós também fizemos um acerto, que hoje é uma raridade. Quando a gente fala de acerto para vendedor, eles pula longe, né? Mas eu me lembro que a gente fez um acerto em Vilhena, eu e ele, e nós recolhemos algumas peças e pegamos um Passat, acho que nem existe mais, né? Vocês conhecem Passat? Um Passat. Nós pegamos um Passat em conta, assim, analisando hoje, não era um valor pequeno, né? Porque um carro e mais um tanto de peça ainda que nós pegamos, né? Isso o Eugênio fazendo acerto, como vendedor, né? Já o par do Euflávio, não, o par do Euflávio sempre foi depósito, sempre foi, no meu caso, né, com ele, né? Sempre foi entrega. Eu como vendedor, eu diria para você, que eu não vou dizer assim que eu era bom, mas eu posso dizer com toda segurança que se for olhar para os dias de hoje, eu deixaria muita gente no chinelo, com certeza. Eu tinha a minha organização simplesinha na época, porque não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada disso. Eu me lembro que eu saía de manhã para trabalhar, eu tinha no teu cartãozinho, que hoje nem usa mais também os cartões de visita, eu pegava aquele cartãozinho e eu escrevia 10 clientes. Eu colocava 10 clientes no dia, que na época era só bicicleta, só peça de bicicleta, então não era toda essa coisa, né? Que hoje não tem como falar que o vendedor quer atender 10 clientes hoje, você pode ir atrás que alguma coisa não está fechando, né? Porque não dá tempo. Mas na época dava. Então o que eu fazia? Eu colocava esses 10 clientes e aquilo ali era a minha programação do dia. E eu cumpria. Pra você ter ideia, em uma das reuniões que nós tivemos no passado, num levantamento que foi feito, eu cheguei a tirar mais pedidos na semana, com maior venda e na maior distância trabalhada ainda. Ou seja, era coisa pra, vamos dizer assim, era pra botar pra lascar mesmo. Não alisava não, tá?
Saía daqui para Costa Marques, você saía daqui para Costa Marques, na época ainda era tudo chão, voltava, chegava aqui, dormia, no outro dia ia para Porto Velho, embarcava para Manaus, trabalhava em Manaus, ia para Boa Vista, retornava, chegava aqui, fazia o acerto, ia para o Mato Grosso. Era uma loucura, não parava não. O carro chegava a rodar, para você ter uma ideia, em 96 eu usei um carro, um Saveiro, eu rodei 120 mil quilômetros com ele. Dá uma média de 10 mil quilômetros por mês. Ou seja, nós trabalhava, tá? E outro detalhe importante também, na época, a gente trabalhava de dia e rodava à noite. Ou seja, de uma cidade para outra, nós nunca íamos de dia. Nós fazíamos tudo que tinha que fazer de dia numa cidade, que se precisasse rodar, rodava à noite para aproveitar tempo. Essa era a nossa vida. Hoje se você, quando você vai explicar para um vendedor hoje qual é o trabalho dele, numa entrevista, por exemplo, pelo semblante, você percebe se ele acatou ou não. Conforme o que você coloca para ele aqui, o semblante dele já fala para você. Ó, pode ir desvirtuando aqui, saindo fora, porque isso aqui não vira não. Ele não encara. Tá? Daqui para Juína, para você ter uma ideia, nós tivemos daqui para Juína uma vez, eu me lembro como se fosse hoje, eu gastei 13 horas de Vilhena a Juína, 240 quilômetros, que é de atoleiro e muito areião. E eu me lembro que eu cheguei em Juína e liguei para o Eugênio, que é outra coisa que muita gente hoje não dá satisfação, nós dávamos. Eu liguei para ele, ó, acabei de chegar em Juína, gastei 13 horas e tal, e eu lembro até hoje, a risada que ele deu ainda tirou sarro de mim, ainda dizendo que eu falei, não, você tá muito mole. Rapaz, mas eu vi me acabando 13 horas para fazer 240 quilômetros e o cara ainda falar que eu tô mole. Mas enfim, era daquele jeito, ninguém alisava não, filho. Mas botava para andar mesmo, tá? Hoje, se você falar para um vendedor rodar 240 quilômetros, se falar para ele que é chão, ele já acha ruim. Isso pode estar estrada boa, ele já acha ruim. Ah, um detalhe, os carros também não tinham ar-condicionado devido elétrico não, tá? Era outro nível também. Não, e sem dizer também que tinha as viagens de barco no interior do Amazonas. Quando eu lembrei por causa do celular, né? Que hoje todo mundo se fala, né? Rapaz, você ficava 3, 4 dias que você não achava nem um orelhão para ligar. Ninguém sabia onde você estava, ninguém sabia se você estava vivo ou não. Eu me lembro uma vez que eu cheguei em São Antônio do Içá, a atendente na época, rapaz, ela estava desesperada, procurando saber onde que estava. Eu estava dentro de um barco perdido naquele mundo velho lá de água. Como supervisor, se tem uma coisa muito boa, não só como supervisor, vamos dizer assim, é que a maior parte do meu trabalho foi como supervisor, mas no geral, não tem coisa melhor do que você quando você visita um cliente e ele lembra de coisas boas que nem você se lembrava mais. Ou seja, você vai visitar um cliente, você chega lá e de repente ele fala algo que você falou para ele, você ensinou ele há anos lá atrás, que deu certo, que dava certo, que deu certo e que você, tipo assim, para você era normal aquilo. Eu tive um caso no Mato Grosso que eu fui visitar um cliente, estava passando pela cidade, aí passando em frente, eu vou visitar o cliente. E aí eu entrei, ele não me conheceu, que já fazia 16 anos que eu não ia lá. Que mudou as rotas, mudou tudo, né? E Mato Grosso ficou para outro. E eu cheguei, entrei, cumprimentei, ele não me conheceu. E aí passou um pouco, conversando e tal. E aí chegou um colega meu, que estava com a camisa da Cairu, vendedor novo. E quando ele viu, ele falou, você é da Cairu, é? Eu falei, sim. Aí eu falei para ele, você não está me conhecendo? Ele falou, não estou te conhecendo não. Eu falei, eu sou fulano de tal. Quando eu disse isso, ele olhou para mim assim e falou, rapaz, eu não acredito que você veio aqui não. O meu sonho era encontrar vocês, os antigos, ainda falou assim, os antigos. E virou para o menino novo, que eu fiquei até com dó, porque o cliente é muito espontâneo, né? E disse assim, você está começando agora? Ele falou, tô. Ele falou, ei, rapaz, não se fazem vendedores como antigamente mais não. Aí citou o Isaías, né? Que a diferença sempre foi muito grande. O envolvimento, hoje não, o camarada hoje o negócio dele é tirar pedido e cair fora. A gente se envolvia com o cliente, a gente sabia a história do cliente, a gente conhecia a família do cliente, a gente conhecia detalhes da vida dele. Você chegava no cliente, você não tinha assunto só para trabalhar com venda, não. O cliente ele gostava de receber você, essa era a diferença. E você sabia, e diante disso automaticamente a venda acontecia. Esse cliente foi um que falou, rapaz, eu fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. Ele falou assim, ainda tenho um sonho ainda, que eu quero ir na Cairu ainda, quero ir lá ainda, né? Eu até falei pro Eugênio outro dia, ele falou, não, vamos trazer ele. Cara, não tem coisa melhor do que essa. Agora, se você pegar toda essa história nossa, a gente fala muito da gente e tal, mas se você pegar a história nossa, você vai ver que é reflexo do Eugênio e do Flávio.
E eu falo isso não é porque é questão de vídeo ou gravação, não. É reflexo deles. Hoje, eles um pouco mais distante, mesmo refletindo na gente, a gente tentando transferir, mas a força parece que já não chega tanto quanto era antes. Porque antes a gente era frente a frente. Um acerto, por exemplo, de um representante, de um vendedor, quando ele chegava na empresa para finalizar o trabalho dele, era feito com ele. Não era passado, vamos dizer assim, para um ou outro subordinado, enfim. Não, era feito frente a frente. Deu certo ou deu errado, você tinha que encarar. Acabou. Aí a máquina andava, filho. Não tinha jeito não. Então, para mim, como supervisor hoje, eu aprendi muito, tanto com o Eugênio quanto com o Flávio, mais com o Eugênio, né? Porque todo o meu trabalho, praticamente, desses 30 anos, o meu envolvimento comercialmente falando e profissionalmente falando, ele sempre foi mais Eugênio, né? E o chefe é o chefe, né? Sabe que ele não alisa, não. E tá certo, aí não pode alisar mesmo, não, porque se frouxar, meu amigo, frouxar, para. Eu, em se tratando de 40 anos, eu queria que Deus me desse pelo menos mais 40, né? Eu não sei se eu consigo, né? Eu acho que não. Mas eu vou tentar nos próximos 40 estar aqui de volta. Porque, rapaz, quem conheceu a Cairu, eu posso dizer igual eu conheci, e eu posso dizer com toda tranquilidade que eu conheci ela sair do zero. Eu conheci o Eugênio quando ele era funcionário da bicicletaria do irmão Elcio. Aí quando ele colocou ali na Kennedy, quando ele colocou aqui em cima, perto do hoje, que é o SESI, né? E depois que foi ali onde a antiga sede, o Flávio também na época, andando de bicicleta, e aí você chegar hoje, 40 anos depois, e você ter participação, saber que você, mesmo de uma forma pequena, enfim, mas você também fez parte, e é parte, rapaz, não tem, é só agradecer a Deus e acabou, mais nada, não tem o que fazer, ou melhor, querer mudar alguma coisa ou falar diferente. Tem que ser grato a Deus 24 horas por dia, até porque desde o início, não só eu, mas ele, o Flávio e todos que trabalhavam com muito afinco, todo mundo tinha vontade de crescer na vida, todo mundo tinha vontade de ter alguma coisa na vida, porque a gente era tudo meninada. Mas honestamente, se eu disser que não, porque nós vamos fazer e tal, nós pensávamos muito grande, já mentira, não pensava não. Pensava grande, mas não na dimensão que chegou. E eu digo outra coisa para vocês, 40 anos, nós crescemos, digamos, de 0 a 10, fomos para 5. Esses outros 40 anos, você pode ter certeza que nós não vamos crescer 5 a mais. Nós vamos crescer 20, 30, 40. Porque isso aqui agora virou uma bola de neve, em termos de crescimento. Daqui 40 anos, vocês não têm ideia do tamanho que é isso aqui. E eu falo para vocês sem sombra de dúvida, sem errar. Do jeito que vai, se a geração seguinte continuar firme, 40 anos depois, isso aqui vai ser fichinha perto do que vai ser. Porque para segurar isso aqui, filho, é só Deus. O outro não segura não, tá? Agora, Deus queira e espero que continue, que essa geração que vem vindo aí, que realmente continue firme. Porque no ritmo que ela vem e que ela pegou, é mais ou menos o seguinte, você começou a acelerar 10, 20, 30, 50, 100, depois de uma altura em diante, qualquer coisinha você tá voando. Embora os riscos são maiores também, mas desde que você continue com o pé no chão, sem problema nenhum. E é o que eu disse, 40 anos depois, não sei, talvez não esteja mais aqui. Mas os nossos vão continuar, né? E Deus queira que realmente... Os nossos e vocês aí também que fazem parte, né? E vou te dizer outra coisa. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, não tem problema. Você vai ver do mesmo jeito. Se você estiver vivo, você vai ver do mesmo jeito. Acreditando ou não. Porque vai continuar. E isso não é exagero. Não tem por que não continuar. Solidez, honestidade, determinação. Cara, o que você quer mais? Como é que não vai? Resumindo, se eu não tiver nada de 40, pelo menos nada de 30, 80, não, 70, né? 70 anos. Aí eu acho que essa eu acho que eu alcanço. Nem que for de bengala, mas eu acho que eu alcanço ainda. Então, o Eugênio e o Flávio, primeiro, agradecer pela oportunidade, pela condição, pela confiança, que é fundamental, e dizer o seguinte, continuar na mesma garra. Não mudar a toada, não. Continuar, porque se continuar na mesma garra, realmente nós vamos fazer uma diferença muito grande lá na frente. E os dois, queira ou não, são pilares, né? São pilares. E do jeito que eles conduziram até hoje, que continuem firme, continuem conduzindo firme desse jeito. E pedindo a Deus aí que dê a eles saúde, né? Que dê entendimento, sabedoria para continuar, porque já tem. Mas que se firme cada dia mais.